Olá, boa noite a todos. Vou dar só um bocadinho para receber as notificações que eu estou ao vivo. A vi que o Ivo se juntou. Ora bem, antes de começarmos o direto com a Inês e com a Patrícia, eu sei que isto vai ficar guardado na minha página. Eu só queria agradecer a todos, em primeiro lugar, por todo o apoio que fizeram e que me deram para eu conseguir chegar aos seguidores que o Instagram me pediu para eu conseguir fazer o direto. Em primeiro lugar, foi de facto incansável o apoio de muita gente para eu conseguir chegar a este número de seguidores que eu nunca conseguia imaginar que chegasse. E agradecer a todos, mesmo do fundo do coração, por este apoio. Desculpem este meu à parte, o foco desta minha rúbrica não é em mim de todo, e por isso o foco vai ser agora na Inês e na Patrícia, mas a sério, muito obrigado por todo o apoio que eu recebi e por me permitirem chegar a este número de seguidores que eu nunca imaginei que fosse acontecer. Obrigado. Vou convidar a Patrícia e... Se o Instagram não for... Penso que isto vai dar-se. Se isto não desse, era um grande setback do Instagram. Bem, eu já aceitei o pedido da Patrícia. Sim, eu vi, eu aceitei. Não, acho que não conseguiste. Ora bem, oh, que caraca. Espero bem que o Instagram não me esteja. Não me esteja a. Ok, uma pessoa já está. Ok, a Patrícia já está. Olá, Agora já aceitei a da Inês. Agora vamos lá ver. já cá Ah, estamos. já está a Inês e a Patrícia, ok. Está tudo bem. Fiquei assustado por um momento que o Instagram não me ia deixar depois Isto de um trabalho. acontece fazer lives em Mercúrio retrógrado. Portanto, às vezes acontece. Ok, pronto, foi só um pequeno percalço aqui das tecnologias do Instagram, mas isto é assim, acontece os diretos, têm sempre os percalços, isto já não era a mesma coisa se não fosse com um percalço. Ahm, Pronto, bem-vindos a toda a gente mais uma vez, a mais um das minhas conversas da jornada de conversa. Hoje temos a Patrícia e a Inês Videira. Eu poderia falar sobre os livros delas e sobre as participações da Inês, principalmente nos contos, mas eu acho que seria melhor se elas falassem sobre os livros e sobre as participações que têm na escrita, porque é melhor deixar as autoras falar sobre os livros delas. Ok. Queres começar primeiro, Inês? Vai, Patrícia, vai que é teu. Ok. Portanto, eu sou a autora da Lenda das Quimeiras. É um livro de horror gótico, um dos poucos em Portugal, vá, a ser publicado no momento. E o que é este livro? Este livro fala sobre uma personagem principal que vem de uma cidade fora e entra numa vila, uma vila remota, onde espera encontrar calma porque ela estava a passar por uns maus momentos e achou que precisava desta mudança para recomeçar. Ora, não corre muito bem e
Porquê? Porque estes habitantes são misteriosos. Há qualquer coisa no ar que ela não percebe imediatamente do que se trata, mas acaba a investigar e essa investigação leva a sarilhos e consequências. E pronto, acho que está apresentado para o momento. Pronto, eu vou tendo de momento alguns contos avulso, tenho publicado alguns na Fábrica do Terror, também já saíram na revista Pacto Zero e na Pacto 1, tanto uma como outra já têm contos meus, vão sendo variados, tenho publicado sobretudo terror. Também está incluído um conto meu na antologia dos melhores contos da Fábrica do Terror de 2023 e um na coletânea da Divergência Insanidade, que curiosamente os dois contos, tanto o que está na antologia da Fábrica do Terror como no da Divergência, fazem parte do mesmo universo. Não foi de propósito, mas acabou por acontecer assim. E é isso, tenho projetos maiores, tenho um projeto maior para sair com a Divergência durante o próximo ano, mas tem sido essencialmente isso que tenho andado a fazer. Ok, é interessante. Eu consegui ler os teus contos todos da Fábrica de Terror e consegui ler também o que tu me mostraste no Dia dos Namorados. Achei muito engraçado esse. Ah, achei muito engraçado os contos. Foi engraçado porque eu já não lia contos há bastante tempo e é muito engraçado ler ficção mais curta e é sempre uma experiência muito interessante. Mas pronto, já vou falar isso mais tarde. As perguntas que eu vou fazer agora de início vão ser mais ou menos iguais a todos os autores que eu vou convidar. Se vocês viram a conversa que eu tive com a Lúcia e com a Teresa, estas perguntas vão ser um bocado parecidas. A Patrícia já teve, se calhar, um bocado o, o, eh, esta experiência quando foi na Feira do Livro da Maia, mas pronto, parte dela, mas pronto, eu vou fazer. Se vocês se conseguem recordar de quando começou o gosto pela escrita e como foram as vossas primeiras aventuras na escrita. Ui, desculpa. Tá. Ok, está bom. Portanto, as minhas primeiras experiências da escrita foi na adolescência. Comecei por escrever poesia para digerir as minhas emoções, porque, como já pensado, a adolescência é muito crítica, e então cada um encontra a sua forma de lidar com as emoções intensas, e a minha foi um bocadinho através da poesia. Poesia que eu escrevia nos meus cadernos às escondidas e ficavam perdidas, pá, porque eu não levava a poesia muito a sério. Era só um exercício de reflexão, de processar. Mas, quando é que eu comecei a gosto pela escrita? Penso que eu decidi começar a escrever, portanto, só aos 23 anos é que decidi dar uma oportunidade. Não tanto porque era uma coisa que eu gostava, mas sim porque eram outros a sugerirem-me que se calhar era uma. Se calhar eu teria talento. Então, na altura decidi buscar. Já também foi na adolescência, no secundário, e acabou por ser um bocadinho um ocupar de tempo. Eu escrevi basicamente para a minha melhor amiga. Nós ficámos as duas a repetir matemática, não é? No fim do secundário, e tínhamos de ocupar ali muito tempo sem fazer nada. À espera do autocarro, porque enfim, estávamos na milhada, éramos de aldeias à volta, e então eu comecei a escrever, até foi à mão, ali com alguns tracitos de fanfiction vergonhosa, que felizmente foi escrita à mão, portanto não há registros e nunca vão ver a luz do dia, mas acabou por ser um bocadinho por aí. Depois, o levar a sério, continuei a escrever, escrevi algum teatro também enquanto andava no secundário, mas depois assim a sério, eu escrevia para mim, escrevia para as minhas amigas, a sério aconteceu tipo, em 2023, portanto eu escrevi um livro durante a pandemia,
ele em 2023 é aceito pela Divergência. Eu penso, olá, se calhar é preciso levar isto um bocadinho mais a sério. E foi por aí. Depois comecei a participar nas Vias do Medo, comecei a mandar contos também para a Fábrica do Terror. A Via do Medo é uma oficina de escrita da Fábrica do Terror. E comecei a explorar por aí. Portanto, eu se calhar vou ser mesmo das autoras mais inexperientes que vai passar aqui pelas tuas conversas, Bruno, porque realmente eu só comecei a levar isto a sério há pouco tempo. Eu escrevia para um público de 1 a 2 pessoas. Um, mas pronto, começou por aí, agora vamos ver para onde é que isto vai. Eu acho que a experiência não precisas estar a ver as coisas assim, porque tu tiveste um trabalho que foi aceito pela Divergência e isso mostra que já tem alguma qualidade. Tu ganhaste o prémio da Teijina da Imaginalta, por isso já mostra que foste da parte da coletividade de autores que ganhou esse prémio. Um, por isso acho que também mostra que tem uma qualidade e pelo menos o que eu notei do que eu li dos contos é que existe uma versatilidade na tua voz que é bastante importante e interessante. Mas pronto, isso eu irei falar mais tarde. Mas eu acho que se a qualidade existe desde o início, acho que é importante para ver e para falar e para dar a conhecer. Daí também seria importante essas conversas, porque eu acho que é importante dar a conhecer. Um, e daí eu ter-te convidado também, não só porque eu sabia que tínhamos o percurso em comum da Universidade de Coimbra, mas, mas também porque eu tínhamos cruzado no Festival Bang em 2024, só que eu não tive muito tempo para falar contigo, mas também porque achei interessante na versatilidade que tu tens na forma dos contos, isso achei muito interessante. Mas achei interessante a parte de tu também teres versatilidade na forma como te escreves por causa de ir a outros géneros e de ir ao teatro também. Acho que é um género também que é muito difícil de escrever. Ajuda todos os diálogos na ficção. Acaba por dar outro temperzito. Agora, se calhar, redirecionar um pouco mais a conversa, se vocês conseguem partilhar os motivos, se calhar a Patrícia, mais o que é que te atraiu para o gótico em geral e mais ti, Inês, o que é que te atraiu para escrever o terror em concreto? Eu sei que tens um bocado fascínio mais pelo fantástico, mas também o que é que te atraiu para o terror? Ok. O que é que me atraiu para a gótica? Acho que acabou por acontecer. Eu não decidi tanto quanto. Não sei. Quando eu comecei a escrever a Helena das Quimeras, eu tinha uma pequena ideia, que se foi transformando ao longo do tempo. Portanto, acabou por ser natural. Bem com o processo, digamos assim. Eu para o terror acabou por ser um bocadinho acidental. Eu fugi do terror durante muito, muito tempo e estive em negação durante muito tempo. Porque eu sempre tive muitos pesadelos e achava que se alimentasse esse lado criativo iam piorar. Curiosamente diminuíram. Portanto, acabou por ser acidental. Aconteceu quando me apercebi que eu não conseguia escrever fantasia sem elementos de terror. E então achei que já que tinha esse lado, a parte do fantástico, de criar mundos e tudo isso sai-me mais facilmente, acabei por tender para o terror porque já que acontecia naturalmente, vou trabalhar um bocadinho mais, de forma um bocadinho mais consciente, esse lado. Ok, acho que é interessante a fusão desses elementos. Depois, como é que foi então o processo da escrita e da publicação em si, dos vossos livros e do caso dos contos e depois do livro mais longo que vocês têm e que tu tens, Inês, e como é que tem sido esse processo? Ok, como é que foi o processo? Inicialmente, eu enviei o livro para algumas editoras, um ano antes de ele ter sido aceito, e a primeira vez que eu enviei, o livro foi rejeitado por todas. Entretanto, eu decidi que era a altura de pensar melhor sobre o livro, perceber o que é que passava para não ter sido aceito,
E durante um ano estive a rever, a editar, a aprimorar, digamos assim, porque eu não queria desistir da Lenda das Quimeras de modo algum. Portanto, esse ano de trabalho acabou por render um sim da saída de emergência. Portanto, não foi fácil, exigiu trabalho, exigiu adaptação e acho que estou orgulhosa de mim por ter sido capaz de adaptar a obra de modo a que ela conseguisse ver a luz do dia. Uhum. E ainda bem. Sim. No meu caso, lá está, eu tive sorte, eu consegui eu bati à porta da Divergência um bocadinho porque tinha uma amiga que lia algumas coisas e que me deu a conhecer a editora, e quando eu acabei, foi um livro que me demorou 3 anos a escrever, porque lá está, não estava a levar a coisa muito a sério. Portanto, quando mandei esse livro, e basicamente foi esse o trigger para começar a levar as coisas mais a sério, eu bati diretamente à porta da Divergência e por acaso tive sorte, portanto mandei a primeira parte, depois pediram-me o resto da obra e depois ela acabou por ser aceite. Uhum. E depois, quando foi, acabei por começar a escrever outros contos e pensei, será que se eu for, aqui foi aceito, será que ali também será? E acabei por puxar assim o fio e fui começando a publicar, assim. Claro que isto foi uma onda, depois também acabei por mandar para outros sítios, ter outras rejeições, mas acho que faz parte, é aceito num lado, não é aceito no outro, e então quando são contos, são coisas tão soltas, nem sempre é fácil. Mas sim, foi um bocadinho por aí. Ok. Ainda a falar sobre um bocado do vosso processo de escrita, não sei se podem iluminar-nos um pouco sobre como é que é o vosso processo de escrita, como é que é escrever um bocado contos e como é que é escrever romance, se vocês têm uma meta de palavras semanal ou diária, se planeiam as vossas histórias, se não, se vocês têm muitas notas. Depende, eu já me desafio bastante e já tentei vários anos, na verdade. Eu tenho medo que seja dos meus feitos, não. Eventualmente eu vou caminhar todos e vou ver se consigo fazer alguma coisa dali, mas planear, sim. Há um certo planeamento no meu caso que é eu defino sempre qual é a minha meta, aonde é que eu quero chegar, ou seja, qual é o final que eu pretendo, e vou trabalhando tudo ao longo do tempo de forma a chegar lá. Acho que a melhor forma de escrever um livro é mesmo ter o fim em mente e andar em direção a ele. É sempre uma meta dentro dos exames que eu meto e resulta, tem resultado para mim. Mas, meta de palavras, quantas palavras escrever por dia? Não tenho tanto isso. Se bem que nos últimos tempos eu tenho andado mais produtiva. Acho que depende. Depende. Há vários casos. Por exemplo, normalmente eu noto que sou mais produtiva na primavera. Não me perguntem porquê. Primavera, verão e depois tenho uma descida. Não sei, acho que depende de cada um. Eu concordo com a Patrícia e a ideia de escrever primeiro o final do livro, sim, sem dúvida. Enquanto não tiver o epílogo escrito, eu não consigo chegar ao fim da história, porque eu não sei para onde é que estou a ir. Portanto, é muito por aí também. No caso dos contos, tenho alguns que, enfim, são por via da Via do Medo, da Fábrica do Terror, e esses têm um tema, e quando levo o conto à oficina, é subordinado a esse tema, portanto, logo ali condiciona um bocadinho. Quando não há tema, sou muito caótica. Eu tenho um pequeno estímulo, assim, no momento de tédio, e escrevo qualquer coisa e depois logo vou afinando, se afino mais para um lado, se pelo outro. Às vezes há contos que já são bons contos, mas que eu depois consigo expandir para contos maiores ou até ultimamente mesmo para coisas de maior fôlego e para livros mesmo. Mas trabalho por quadros, ou seja, tenho
um pequeno estímulo no momento de tédio, idealizo uma imagem, um pequeno snapshot, passo para o papel e depois trabalho a partir daí. Meta de palavras por dia não há. Já mais, às vezes saem 5.000 num dia e depois fico uma semana sem pegar no teclado. Impossível. Como é que se faz 5 mil num dia? Eu preciso saber. Não comendo, assim, só focando, sem fazendo mais nada. Pronto, são assim. Ok. É loucura, o caos, o horror. Não vale a pena. Acho que também não serve para caneca. Exato, nem é consigo. É. Agora, mais sobre os vossos livros em concreto e sobre o que eu li de vocês. Mas, em primeiro lugar, queria perguntar como é que tem sido a experiência de vocês verem as coisas que escreveram e que idealizaram cá fora. Como é que tem sido participar em eventos, como é que tem sido falar sobre o que escreveram, como é que tem sido, por exemplo, ver os vossos livros e as coisas que escreveram nomeados para prémios, no vosso caso até ganhar, a Patrícia foi nomeada para um prémio, a Inês chegou a ganhar o prémio com a Fábrica de Terror. Como é que tem sido isso tudo e participar nessas coisas? No meu caso, tem sido um desafio. Eu não estava habituada a falar em público e ainda não estou, honestamente, mas sinto que estou a melhorar. E, opa, os desafios são, são a forma como nós vivemos e este desafio para mim tem sido bastante bom porque estou a ser capaz de desenvolver capacidades que me podem dar jeito noutras áreas da vida e isto é fantástico. Falar sobre um livro é sempre complicado, especialmente como tu disse, porque eu sou da opinião que cada leitor deve tirar a sua mensagem própria. Portanto, estar a falar do livro para mim é sempre um bocado estranho, se é que faz sentido. Mas tanto faz, não é? Mas, tu se me acompanha foi fantástico porque eu tenho sempre alguma dúvida sobre a qualidade do meu trabalho e aquilo veio-me assegurar, veio-me trazer um alento enorme e fiquei super contente por tentar nada para candidatei a prémio e ter esta noção, principalmente no melhor livro dito nacional, foi fantástico, foi encheu-me o coração de alegria, principalmente estando ao lado de livros como Aquária e Mãe, de Tarde, No meu caso, tem sido um bocadinho surreal. Eu ainda fico assim um bocadinho. Parece que não estou na mesma timeline que alguém que diz que gostou de alguma coisa que eu escrevi. Porque lá está, eu estava habituada a escrever para mim e para as minhas amigas. A partir do momento em que ponho coisas cá fora e que outras pessoas estão a ler, isto para mim assusta-me um bocadinho e às vezes ainda tenho aquela sensação meio de mas as pessoas estão mesmo a ler as coisas? Será que estão mesmo? Mas tem sido bom. Os eventos, tal como a Patrícia também não estava habituada a falar em público, não é de todo aquilo que me deixa confortável, mas o facto de estes eventos serem com coletivos, portanto, tanto do lado da Fábrica do Terror como do lado da Insanidade, também não estou propriamente a solo e consigo estar dentro de grupos que são muito porreiros e que dão dicas e que todos nos damos bem. Portanto, mais uma vez tenho tido muita sorte nisso, porque não fui imediatamente. A Patrícia está a solo. Eu não fui a solo, eu estou dentro de coletividades, não fui assim atirada ao público de uma vez só. Mas sim, tem sido um bocadinho surreal. Ok. Agora, acho que a pergunta era mais como é que vocês desenvolveram o vosso estilo de escrita. Eu acho que vocês têm uma voz muito determinada na maneira como escrevem. Um, Patrícia tem um estilo, eu acho que é um pouco mais lírico, mas em termo rítmico, e um pouco característico do gótico, que é um pouco com mais melancolia. Mas eu acho que é bastante característico do gótico em si. A Inês eu já tinha falado, acho que tu tem aquela versatilidade e que tu consegues, pelo menos naquele
no conto que é o Caim no Eiral, eu acho que tu fizeste uma coisa que era mudar entre uma coisa muito séria num instante e mudar para uma coisa um bocado divertida às vezes noutra. Um, e também acho que tu conseguiste fazer isso também naquele outro conto que eu já tinha falado. E eu acho que também é complicado fazer essa mudança e ter essa versatilidade na escrita. É preciso ter um pouco de confiança até em nós próprios como autores. Um, e eu estava um pouco curioso como é que vocês conseguiram desenvolver esse estilo uh, na escrita. Estava só ao contrário, não sei muita leitura e, no meu caso, como não há muitos livros do género, do horror gótico, fui adaptando, fui, fui lendo, fui desenvolvendo. Acho que acaba por ser natural, tu vais leitor, tu tanto que treinas que chegas ali a um ponto que já te descobriste. No meu caso foi isso, e sim, eu acho que o meu tom é lírico, aproxima-se muito do lírico, é elegante. Eu considero que tenho uma escrita bastante elegante e isso é uma das coisas que eu mais gosto sobre o meu livro. E acho que é tão natural, a forma como nós temos a nossa voz. Não é fácil. Acho que um dos maiores desafios para o escritor é encontrar-se ele próprio. Daí eu ter tentado vários géneros até perceber que é este. O horror gótico é onde eu me sinto em casa, vá. Eu acho também que tu falas, pelo menos, pronto, do que eu vejo que se fala do teu livro e das opiniões que dão do teu livro, é que as pessoas que falam do teu livro e da tua escrita gostam automaticamente da tua escrita. Acho que não há uma pessoa que não leu o teu livro e que não gostou da tua escrita. E acho que tu tratas das emoções com uma maturidade muito certa eu vou dar um mau exemplo. Quando o Luís disse que parecia que a tua maturidade não era própria para a tua idade, mas eu acho que é mais do que adequada para a tua idade. E falas das emoções extremamente bem. Por isso, até para o gótico, acho que tem que ser, e tem que ser exatamente assim. Um, e acho que não conheço, acho que não vi ninguém que leu o teu livro e que não tivesse gostado da tua escrita. Mas desculpa ter-te interrompido e continuo a gostar de dizer. Não, foi super pertinente eu dar elogios antes de mais, ok? Se é para elogiar, por favor, fale. Resumindo, mas sim, eu acho que existe uma enorme dualidade entre mim, pessoa, e mim, autora. E sim, eu acho que o meu livro traduz e explora as emoções com uma certa complexidade da qual eu estou orgulhosa, tenho a admitir. E às vezes eu leio partes daquilo que eu escrevi e pergunto-me, fui mesmo eu consegui chegar a isto. E acho que é das coisas mais doces de escrever. É esta sensação de descoberta. Eu, pronto, não sei como é que aqui cheguei, mas recentemente foi há cerca de um ano, criei as personagens do Bedum e do Bodega, que são dois demónios e que já não ia à solta na fábrica do terror e que tudo lhes corre mal. E descobri que gosto de escrever também coisas com piada. E acho que, sei lá, o mundo está tão pesado eu próprio, porque não pôr piada no meio do terror e porque a vida é uma bizarria e vamos rir-nos porque não nos resta outro remédio. Eu tenho muitas leituras e uma base muito, muito grande de clássicos da antiguidade clássica. Portanto, tragédias e comédias. Eu acho que, inevitavelmente, isto se misturou tudo aqui dentro. E eu escrevo para agradar a Eurípides e Aristófanes. Pronto. Se possível, tudo no mesmo sítio. Tudo no mesmo conto ou tudo no mesmo livro. Gosto de misturar o terror com o cómico porque é a vida. Viver é uma bizarria tão grande que nós temos que nos rir e temos que de alguma forma, aligerar a coisa. E eu parto sempre das personagens, parto destas leituras que tenho
E a algum momento isto fermentou para chegar à voz que eu tenho e que, pronto, acaba por ser um bocadinho eclética. Acho bem interessante teres referido isso, porque isto depois vem de acordo com a pergunta que vinha a seguir, se existe alguma faceta da crítica social que vocês queriam transmitir até com a vossa escrita. Concordo, essa questão, por exemplo. Exatamente. Crítica social através do nosso livro ou através da nossa escrita? Através da vossa escrita, através do vosso livro, do teu livro e através da tua escrita em geral, ou assim. Não há nenhuma crítica social que eu queira apontar em concreto. Eu acho que o meu livro é capaz de ter de várias críticas sociais, se formos por aí. É tudo uma questão de percepção. A crítica social não é interessante. Há várias, não é? Porque nenhuma pessoa é perfeita e nunca vamos viver. Portanto, vai haver sempre lugar para a maioria e quando há lugar para a maioria, há também lugar para a crítica social, obviamente. Eu não me considero muito moralista, digamos assim, portanto, aliás, eu gosto de experienciar alguma flexibilidade moral porque todos nós beneficiamos da tolerância. E acho que é um bocadinho por aí. Se calhar a minha crítica social é, se eu tiver de definir uma, é devia existir mais tolerância. Pronto. Eu também não sou uma escritora moralista de todo. Acho que a partir do momento que começamos a tentar moralizar demasiado ou tentar passar demasiado uma mensagem, ela acaba por ficar gasta dentro. Nós, enquanto escritores, fazemos isto depois sem nos darmos conta, que é reforçar a mesma mensagem em cima de mensagem e a escrita, pelo menos para os estudos que eu tenho disto, de tentar fazer, acho que fica pesado. E é como eu estava a dizer também, não, acho que as pessoas têm que tirar as suas próprias conclusões. Tem que haver espaço para a interpretação. Se tirarem alguma coisa daquilo que eu escrevo, tanto melhor. Se não tirarem, tudo bem na mesma, porque eu só aqui estou para contar histórias, eu não estou aqui para ensinar nada a ninguém. Por isso, fica com o leitor. Exato. Agora tem a ver com a parte de desenvolver as personagens. Pergunto mais isto porque eu acho que já partilhei a minha admiração pela Alfreda como protagonista, porque simpatizei logo com ela desde as primeiras frases que li do livro da Patrícia e gosto sempre de perguntar como é que a Patrícia desenvolveu e acho que é uma boa pergunta também para ela partilhar com as outras pessoas. E também pergunto à Inês como é que é o desafio de desenvolver personagens em ficção mais curta como os contos e depois também como é que foi desenvolver agora neste livro que está para sair. Ok, como é que a Alfreda foi desenvolvida? A protagonista nasceu um bocadinho da premissa de que quando nós somos jovens, parece que vamos viver para sempre. Parece que somos imortais. Portanto, ela na história tem 23 anos e adota muito essa postura. E não só. Depois essa postura é alimentada por vários traumas do seu passado, traumas de infância, traumas de. Pronto, coisas que vão acontecendo. Todos temos traumas, sejam mais pequenos ou maiores. E acaba por ser um bocadinho à volta disso. Que a Alfreda é criada. Tentei humanizá-la o máximo possível, tentei fazer dela o mais real possível. Há pessoas que dizem que ela é uma personagem forte. Eu não acho que ela seja uma personagem forte. Eu acho que ela é vítima da juventude. E acho que não há coisa mais bonita para ser do que vítima da própria juventude. E é verdade sobre a Alfreda. Desenvolver personagens em contos e em ficção mais curta não pode ter muitas personagens, porque senão não tem espaço para cada uma. E eu faço batota com os diálogos. Se eu quero que uma personagem seja mais, sei lá, mais rústico, ele vai usar mais regionalismos e vai
vai dizer mais palavrões, enfim. Com todo o risco que posso correr em cair em lugares comuns. Mas a verdade é que me poupa 2 ou 3 linhas de descrição da personagem se o diálogo for detalhado para ela. E lá está, como eu tenho esta coisa de já ter escrito teatro, de ler teatro, parecendo que não, ajuda-me aqui. As personagens com mais fôlego, para, para ficção mais longa, para os livros, para contos até pequenas novelas, já é mais fácil. Continua-se a ocorrer-me dos diálogos, sim, mas elas vêm ter comigo, ao fim e ao cabo. De alguma forma começo a puxar o fio à meada, então se ela, e vou do ponto A para o B, se ela é assim, então ela vai agir assado, e se vai agir desta forma, então é provável que fale desta maneira, e acabo por as construir um bocadinho assim, e vai assim aos poucos. E a certa altura eu perco-lhes completamente o controlo e elas é que levam a história para a frente. Mas sim, há uma diferença grande entre personagens de ficção mais curta e de maior fôlego, porque o espaço é necessariamente menor. A mim, os diálogos detalhados para as personagens, com um vocabulário específico, não tenho diálogos muito coerentes com o resto da história, porque prefiro que sejam fiéis à personagem do que fiéis ao estilo da narrativa. Ok. Agora tinha a ver com mais o peso destes géneros literários, o horror gótico e o terror. Se tem a ver com. Se vocês, quando escreveram nestes géneros, se vocês sentiram, se calhar, o peso deste legado que existe em relação a estes géneros, e se existe aquele fator de respeitar este género e ao mesmo tempo que se tenta fazer algo novo. E era a primeira parte desta pergunta. E podem responder e depois eu faço a segunda parte da pergunta. Ok, ou seja, vem uma pergunta gigante, não é? Mais ou menos. Ok, distante. E sim, eu tentei respeitar o género, sem dúvida, mas também lhe dei o meu próprio entendimento, se é que me faço entender, portanto, tentei fazer algo novo dentro de um género que já existe e existe muito bem, porque o horror gótico é capaz de ser o mais específico de todos dentro do horror. E isso é um desafio. Aliás, há temas muito específicos, mesmo muito específicos sobre que devem ser abordados dentro do género e eu tentei abordar uma grande maioria, mas não os abordei todos, como é óbvio, não era possível, pelo menos não na história que eu construí. E não sei, eu acho que consigo honrar o género mesmo com o meu twist. Eu estou literalmente aos ombros de gigantes, não é? Ainda por cima, não sendo uma consumidora de terror, eu caio, cada vez que escrevo um conto dentro do género, corro um risco imenso de ele já ter sido feito e bem melhor por outra pessoa. Portanto, eu tento respeitar aquilo que já está feito por não fazendo igual, o que nem sempre é fácil. Já não é a primeira vez que acho que tenho uma ideia espetacular, escrevo, uma pequena pesquisa na internet me diz que sim, sim, é muito bom e já está feito. Então esse é um conto que vai para a gaveta, já está feito, não me vou aqui, não vou pôr cá fora, a não ser que não tenha percebido que isso aconteça. E tenho vindo a descobrir que quando faço a fusão entre o terror e o fantástico, quando as duas coisas ficam ali numa linha que quase que não se consegue bem separar, é mais fácil para mim, porque eu tenho um legado imenso, há imensa gente a escrever dentro do género, a língua portuguesa presta-se imenso ao terror, nós temos imenso vocabulário que podemos usar. Aliás, é muito difícil escrever noutros géneros, mas terror e o português é que casa ali, não sei se são os anos de trauma religioso, mas casa ali que é uma maravilha. E há muita gente a escrever, portanto é preciso
ter algum respeito, ter alguma parcimónia com aquilo que faço, mas gosto e já que aqui estou, já daqui não vou sair. Depois a segunda parte da pergunta tinha a ver que eu achei uma coincidência, é uma coincidência, não sei se é bem coincidência, mas tem a ver com o facto de a altura temporal e também se calhar a localização da maior parte das coisas que vocês escreviam passava-se no passado e em zonas mais rurais ou do país ou de um Portugal ficcionado. E se vocês acham que essas histórias têm que se passar exatamente em alturas temporais mais antigas e em zonas mais rurais, e vocês acham que são as zonas mais propícias para escrever o horror e o terror? Ou é mais desafiante e mais difícil escrever, por exemplo, um conto ou um romance de horror agora, por exemplo, numa altura contemporânea, seria mais difícil? Essa é uma pergunta interessante, ok, muito interessante, porque, sim, eu acho que o horror, na minha opinião, fica melhor em épocas passadas, porque nós agora temos muito brilho à nossa volta. Temos a tecnologia, temos muita cor, muita luz, muito, não sei, e acaba por, se calhar, focar um bocadinho o terror, na minha opinião. Mas é óbvio que há certos tipos de terror que funcionam muito bem com este período todo, tipo os slashers, por exemplo. Ah, mas o Overwatch eu acho que fica muito mais bonito no passado. Ganha um novo ímpeto, ganha uma nova vida. E na altura em que eu comecei a escrever, uma das minhas condições era que não houvesse telemóveis em lado nenhum, não houvesse nada destas coisas que nós temos cá na atualidade, porque eu queria uma história que fosse capaz de respirar nesse aspecto, que não tivesse mil olhos sempre em cima do que estava a acontecer. E então criou o encanto do recato, da paz, do sossego, de tudo que vocês possam imaginar nesse campo de vocabulário. Não sei se já respondi a pergunta, acho que ficou claro a minha opinião. Eu, por acaso, eu acho que o terror casa muito bem com as aldeias. No meu caso, eu tendo a cair para aí porque eu cresci numa. E muitas das memórias de infância que eu tenho era de ir de casa dos meus avós para o coletivo, para o grupo recreativo da Terrinha, durante a noite. E não se ouvia nada. E então ali de inverno, quando ainda por cima ali a subir para o Bussaco, quando tipo começa a cair o nevoeiro, tipo só vês ali as luzinhas dos candeeiros, e isto para mim era tudo muito atmosférico. E acho que cai mais naturalmente para aí, mas eu não tenho nada contra o horror corporativo. Aliás, acho que tem muito potencial terror de malta de fato e gravata. A parte da tecnologia, acho que nós não estamos tão. Não caímos tanto para aí, porque depois começamos a soar a ficção científica mais do que a terror. Porque lá está, os géneros muitas das vezes não estão dentro de gavetas, às vezes contaminam-se. E acho que ganha muito com essa contaminação, se é que se pode chamar contaminação. Mas acho que o horror corporativo tem do botão, eventualmente da solidão dentro das grandes cidades, acho que tem imenso potencial para ser explorado. Sim, sim, sem dúvida. Ok. Há uma bruta de uma série que é The Falling, não, The Usher House. Não sei se está bem o título completo, agora não me lembro o título completo, mas é uma história nos tempos modernos que é fantástica. E é Acho que sei de qual estás a falar. mas Acho que não é completo. The Fall of the House of Usher, acho eu. Será isso? Isso. Eu acho que já ouvi falar. É fantástica. Eles fizeram um trabalho soberbo naquela série, mesmo soberbo. Aquelas séries da Haunting of Hill House também são mais ou menos contemporâneas, porque são muito traumas disfarçados de sobrenatural, embora haja ali a parte sobrenatural e a terror, mas são mais ou menos contemporâneos.
embora haja tipo retratamento de época, é mais a outra que é. Não é Agora não me recordo o nome. contemporânea assim, porque eu acho que eles. Não, não, espera. Eles misturam épocas. Na Hill A, House. a seguir, a que vem a seguir, mistura. Sim. Mas pronto, foi aqui um desvio aqui, desculpem lá. Eh, Não foi um desvio de todo. Acho que fez todo sentido falarmos nisto agora. mas sim, por acaso eu adorei a série do Haunting of Hill House, acho que foi uma série espetacular, eu adorei mesmo, ainda tenho, ainda recordo-me de uma série, de uma cena em concreto Qual? que eu acho que eu já falei contigo qual é que é a cena. Eu sei que. Ah, Mas eu não me recordo. Dá-me um pozinho, qualquer coisa para. é aquela do sofá, Ah, sim, sim. Essa cena é a melhor. É marcante. exato. Por falar em cenas marcantes, como é que se escreve uma cena que mexe com as emoções do leitor, por exemplo, aquelas cenas que fazem acelerar o coração e a que se sente o terror ou aquelas cenas mais chocantes. A sentir de terror também. Queres escrever uma cena dessas, tens que vestir muito bem a pele da personagem. Digamos que a tua empatia tem de estar muito bem desenvolvida e testada. Sim, não tenho nada a acrescentar ao que a Patrícia disse. Se não tiveres uma crise de ansiedade logo a seguir a acabar de escrever, ela ainda não está no ponto. Basicamente, é isso. Tens de sentir o ritmo. Digamos que aquela cena tem que fazer o teu coração agitar-se ao ritmo daquilo que escreveste. Porque se não se agitar, tenta de novo. É porque ainda não está. Ok, acho que é uma boa resposta. Então, agora vamos falar mais sobre o tema do terror e o tema do horror gótico. Hum, Desculpa se eu estou aqui a ver as minhas notas. Hum, hum, eu tenho aqui nas minhas notas que o horror gótico e que deu origem ao movimento nasceu em 1764 com o castelo que agora não consigo ler o nome, que é com a obra de Horace Walpole. Mas ao longo destes anos tem havido uma ressurreição, vamos dizer, deste género, não só no Reino Unido, pelo que eu tenho vindo a ver, mas também acho que em Também, termos de claro. Portugal, pelo menos eu acho que o terror em Portugal também tem vindo a crescer. Como é que quais são os vossos pensamentos acerca disto? Acham que tem vindo a haver mais interesse no terror e no horror gótico em Portugal? E a vossa opinião? Essa Portugal acho que ainda não se nota tanto, mas na Europa, sinceramente, nota-se. O horror gótico está a crescer. Acho que começou com esse novo livro de. Esse gótico de Sacana. Já não lembro o nome ao certo. Eu sou péssima com nomes, tenho de admitir. Uh, Se não estou em erro, foi esse livro que se tornou um fenómeno e tem andado a conquistar a Europa. Acho que é mesmo esse. E eu espero que esse fenómeno também acabe por atingir Portugal, porque isso era bom para Helena das Quimeras. Quanto ao terror no geral, acho que também tem espaço em Portugal. E a aposta no Stephen King e na quantidade de livros traduzidos deste autor, que é basicamente o pai do terror moderno, representa muito bem que, sim, há espaço e Portugal é receptivo, porque senão não teríamos tanta disponibilidade. E vai continuar a crescer no futuro? Não sei, mas espero que sim. Eu sobre o horror gótico em específico não me vou alongar, aliás, não vou entrar por aí sequer, porque não tenho conhecimentos suficientes para o fazer. A parte do terror era um bocadinho o que eu já estava a dizer há pouco. Escreve-se bom terror em português, porque acho que é uma língua que se dá a isso, o nosso imaginário coletivo dá-se a isso, a nossa história também. E acho que caminhamos para uma altura em que vamos ter mais leitores em Portugal de terror português do que de terror importado.
E eu acredito mesmo nisto, eu acredito no poder da língua portuguesa e na capacidade que ela vai ter para abraçar esse género. E acho que também tem um bocadinho a ver com a sociedade tal e qual ela está. Nós temos coisas tão extremadas, tanto para um lado como para o outro, que as personagens do terror e do horror gótico também, daquilo que eu conheço como leitora, são muito mais cinzentas, não, elas próprias, não, por muito que se tentem encostar a um lado da polaridade política, nós conseguimos dar-lhe sempre o benefício da dúvida e o escritor consegue sempre passar uma imagem de cinzento. E eu acho que a sociedade está a pedir isso, está a pedir um meio termo, está a pedir um trabalho de empatia que, por muito que possa parecer contraditório, o terror consegue despertar nas pessoas. E acho que o fenómeno do crescimento vai muito por aí. E eu acho que também existe essa tradição do interesse no terror e nas coisas, pelo menos nas coisas assombradas. Eu acho que é difícil não encontrar uma aldeia que não tenha, por exemplo, uma casa assombrada. Ou que não tem essa tradição. Eu pelo menos falo porque eu nasci em Trás-os-Montes e não havia falta de sítios que diziam que eram assombrados. Por isso é só preciso haver pessoas que escrevam sobre isso e que usem um pouco de imaginação. E não precisamos ir mais longe. Quem é que é a avó que nunca mandou rezar missas por alma de não sei quem para os mortos não nos virem apoquentar? Isto está enraizado em nós. É mesmo um terror cósmico, às vezes não precisamos de chegar ao terror psicológico. Os fantasminhas andam entre nós, sempre estiveram. Exato. Agora mais sobre o que isto tem um pouco a minha opinião, mas a minha interpretação sobre o horror cósmico, também sobre o horror cósmico, porque é uma coisa, é um género que eu adoro, o horror cósmico, mais sobre o H.P. Lovecraft e assim. Mas eu gosto também do horror gótico e de terror, mas do que eu li de contos de terror, do horror gótico e até do horror cósmico, quem me conhece sabe que eu adoro o Bloodborne, por exemplo. E acho que apesar de tudo, das criaturas horríveis que às vezes se criam, dos monstros, de tudo que é descrito, acho que muito dos temas centrais dessas histórias todas que se criam é que por vezes o ser humano é que é o pior. Não sei, os verdadeiros humanos somos nós. Eu acho que muitas vezes as histórias, por exemplo, do Stephen King, isso é o central, é o ponto central. Assim, Vocês concordam com essa interpretação e gostava de saber as vossas opiniões sobre isso. assim, o ser humano é um ser muito difícil de ver, digamos assim. Nós nunca conhecemos completamente a pessoa que está ao nosso lado. E às vezes acho que nós próprios nos conhecemos a nós na nossa totalidade. Portanto, sim, quem é que não sente medo de si próprio, não é? Acho que o problema, ou melhor, o medo do ser humano nasce também de nós, certo? Porque nós não nos conhecemos na totalidade até sermos testados, até sermos postos em causa. Por exemplo, eu acho que ninguém sabe se é um assassino ou não, até ser posto em causa, até ser testado a esse nível. Portanto, acho que é uma pergunta que dá asa muita conversa, é muito pensamento. Sim, e eu acho que em última análise o ser humano é o maior monstro porque é o que cria os outros monstros todos. Nós não fazemos, nós quando criamos um monstro numa história de terror, nós estamos-lhe a imputar muitas das vezes características humanas, porque nós não sabemos o que é um monstro, nós estamos a tirar para cima aquilo que não gostamos e aquilo que nos aterroriza. Mas são sempre características humanas, que quando temos um monstro assassino, isto é uma característica humana que nós não gostamos de ver nos humanos, então quase que para nos absolvermos, nos afastamos dele e o pomos numa coisa disforme que à partida não vai ofender ninguém, porque não estás a chamar assassino a alguém, estás só a criar ali um bicho.
Em última análise, sim, os monstros são os humanos, somos nós que criamos os outros todos. Eu estou-me a lembrar, por exemplo, quando eu li o It, claro que havia o ser cósmico, não é? Desculpem lá os spoilers do It. Havia o ser cósmico que vinha e que comia as crianças, não é? Mas ao ler a vida das crianças, principalmente da rapariga, que agora não me consigo lembrar do nome, hum, o pai dela era horrível, era uma pessoa, aquilo, se ele morresse não se perdia nada, não é? Ah, e pronto, e o Stephen King faz isso N vezes, acho que é uma forma que ele faz mesmo para criar empatia sobre os protagonistas e para depois criar mais tarde aquele suspense sobre quando está a escrever sobre os protagonistas. É ver, exato. Muito obrigado, Ivo. Um, uh, Quando coloca em cenas perigosas, não é? Porque nós criamos aquela empatia sobre os protagonistas e não queremos que lhes aconteça mal nenhum, mas mostra o ser humano muitas vezes como uma pessoa horrível e das facetas mais escuras da humanidade. Eu acho que isso é uma camada uma realidade que se vê muito às vezes no gótico e no um, lembro-me até de contos vitorianos, não é? E isso vê-se no Dr. Jekyll e Mr. Hyde também. Um, e pronto, achei que é uma interpretação interessante de se fazer e queria ver a vossa opinião sobre isso. Outra pergunta era se vocês tinham algum conselho a autores que quisessem escrever dentro destes géneros e se haveria autores fundamentais a ler para quem quisesse se aventurar a escrever nestes géneros. Pá, Stephen King é o primeiro nome sempre, não é? Pai do terror moderno. Não há. Opa, ele é um gênio, simplesmente é brilhante. O trabalho dele é fenomenal. Mas quem quiser escrever dentro do horror gótico, se quiser começar por Frankenstein de Mary Shelley, é perfeito. Acho que é o melhor começo. Há outros autores, sim, mas estes dois são mandatórios. Eu depois tenho que fazer um à parte sobre a Mary Shelley, depois mais tarde. Mas continua. Qual a parte? Eu estou curiosa. Vais referir a cena do cemitério? Não, tenho a parte que a Mary Shelley tinha o coração do marido guardado numa gaveta com os poemas do marido. A sério? Ah, sim. Não precisa. E que no verão em que ela escreveu Frankenstein, aquilo foi houve lá eu gostava muito se eu pudesse voltar atrás no tempo, eu acho que voltava àquele verão em que ela escreveu Frankenstein, porque não foi só ela que escreveu Frankenstein. Acho que ela ficou numa casa de verão de Lord Byron e foi o Lord Byron que escreveu qualquer coisa também, e depois um doutor que estava lá que gostava da Mary Shelley e ela recusou. Ele também escreveu um conto sobre vampiros. E depois acho que toda a gente que estava lá naquela casa de verão de Lord Byron escreveu qualquer coisa. Foi algo incrível que aconteceu naquele verão, por isso eu gostava de saber o que é que se passou naquele verão. Foi mesmo. Toda a gente teve ali uma dose de inspiração. Eles fizeram uma aposta entre eles. Frankenstein deixou de uma aposta. Por isso, é só uma parte, e porque eu descobri isso recentemente e li sobre isso, e por isso achei mesmo incrível. Assim, eu acho que eles estavam muito bem conectados, os Shelleys. Portanto, mas foi de uma aposta que nasceu. Acho que eles estavam numa certa noite todos reunidos e acabaram por apostar que, whatever. Então, podiam escrever. O que é fantástico. Pronto, e desculpem uma parte, Inês, desculpa-me ter interrompido, mas isto era. Não, por favor, continuem. É porque eu não tenho autores de terror para recomendar, porque lá está, eu sou nova no género, nunca, nunca consumi muito. O máximo que eu posso recomendar é Anne Rice, que assim, pelo menos os primeiros 3 livros, Entrevista com o Vampiro Lestat e a Rainha dos Condenados, pelo menos esses 3
esses três foi um professor que nos obrigou a ler quando eu ainda andava no secundário e os exemplares do Crepúsculo estavam todos ocupados. Ele disse: não faças isso à tua vida, vai ler Anne Rice. Portanto, é o único conselho assim, dentro do género que eu consigo dar. Porque de resto, aquilo que eu leio muitas das vezes para ir buscar inspiração não está necessariamente catalogado como terror. Mas nem por isso é menos pesado. Eu ando a ler desde maio As Benevolentes, do Jonathan Littell, e é pesadíssimo, e eu ainda só consegui ler 200 páginas desde maio, porque é absolutamente brutal. São memórias ficcionadas de um oficial das SS em que não tens plot, tu só tens violência atrás de violência durante a Segunda Guerra Mundial. E para mim aquilo é um terror profundo mas não está categorizado como tal. Portanto, não tenho assim grandes recomendações a fazer. É um bocadinho, é ir conforme o instinto e conforme as próprias leituras e a própria vontade de ler vão ditando. E para quem começa a escrever, procurar bom feedback, porque é importante ter bons beta readers, ter alguém que nos saiba guiar sem corromper o nosso estilo, que entenda qual é que é a singularidade da nossa voz e que mesmo assim consiga dar um feedback honesto e despretensioso e é muito difícil de encontrar alguém que o faça. Concordo. Olha, é que também sou das pessoas que recomendam a Anne Rice em vez da Stephanie Meyer. Eu gosto muito da saga dela. Nada contra a Stephanie Meyer, claro. Mas eu sei que a senhora vendeu muito, mas prefiro a representação da Anne Rice. Mas pronto. Esta é uma parte. Eu acho muito interessante este tipo de géneros que vocês escrevem. Se vocês acham que este tipo de géneros exige uma intensidade emocional maior aos autores, um, na vossa experiência, e se houve na vossa, durante a escrita uma cena mais difícil de escrever. Não tenho mais difícil de escrever, com certeza. Faz-me uma pergunta boa. Acho que o início é sempre o mais difícil. Não é uma cena em si, mas o início tem de ser muito bem trabalhado, porque é o início que dita a atenção do leitor ao resto do livro. Portanto, a parte que eu escrevi mais vezes no meu livro foi o início. Aquele primeiro capítulo, meu Deus. E as páginas que desapareceram, imensas. Porquê? Porque eu tinha de chegar àquele início. Era a cara da história, era a cara do resto. Portanto, essa é a minha resposta. Eu, por acaso, tenho mais dificuldade com o meio da história, porque eu escrevo por snapshots. Ou seja, eu sei eu sei o fim, portanto, eu tenho que ter o epílogo, portanto, eu sei para onde é que para onde é que estou a caminhar, mas eu não sei como é que lá chego. Então, a certa altura, quando a história já engatou, mas ainda não está no ponto alto, ali aquele meio que parece que se cai ali num vale, eu sinto que estou a dar seca a mim própria a escrever, quanto mais quem vai ler. Assim, cenas difíceis de escrever. Eu acabei um livro em março que ainda não está pronto para ver a luz do dia, ainda só foi duas amigas para ler e tenho um capítulo, embora seja uma coisa meia cómica, meia pateta, dei a duas amigas para ler e sublinhei aquele capítulo ao vermelho do género, cuidado quando vocês forem ler isto, porque é um capítulo que tem para aí 10 páginas, mas que no fim de eu escrever eu precisei de me levantar, fechar o computador e ir apanhar ar, porque ficou pesado e de vez em quando isto acontece. Felizmente não é muitas vezes, mas quando me estico um bocadito, às vezes acontece. Ok. Ok,
as perguntas estão quase a acabar, depois já vamos às perguntas do chat. Ahm, Como é que vocês veem a versatilidade de um autor? Porque eu acho que vocês são pessoas autoras bastante versáteis. Como é que vocês veem a parte da versatilidade de um autor, de uma autora? Pensam que pode ser difícil para estabelecer um público ou acham que não afeta assim muito? Assim, eu sou a favor de ser versátil, porque quanto mais versátil tu fores, mais consegues criar, mais capaz és, na minha opinião. É óbvio que tens que dominar a tua versatilidade com alguma maturidade, porque se all over the place, mais de lado nenhum, não é? Portanto, acho que tens de ter cuidado. É muito bom. Ser versátil traz-te muitas vantagens, porque és capaz de criar personagens com mais variedade. Ou melhor, és capaz de criar uma maior variedade de personagens, queria dizer. E, mas pronto, lá está, tens de ter alguma contenção, porque senão ali a dada altura estás a escrever peças que não vão encaixar muito bem na tua história e isso pode ser um problema, porque pode causar estranheza. E quando tu causas estranheza, estás a correr um grande perigo, porque o leitor pode ver aquela peça fora de sítio com maus olhos e acaba por se calhar por a história de lado. Entender? E eu, enquanto pessoa que escreve coisas muito diferentes, posso confirmar que sim, não é fácil e é um medo real que eu tenho. Porque, e quando comecei há pouco tempo a desenvolver estas coisas mais cómicas, eu fiquei francamente preocupada, porque então e agora? Eu tendo a escrever coisas mais atmosféricas, com mundos assim, um bocadinho doidos, mas que têm princípio, meio e fim, que são pesados e que são opressivos. E agora estamos aqui com estas patetices, mas de onde é que isto veio agora? Portanto, o meu objetivo para o futuro é baixar um bocadinho a parte cómica. Ela vai estar sempre presente, porque eu não a consigo separar de mim. Mas tenho noção que isto é uma jenga um bocado complicada e que é difícil de equilibrar. Mas, assim, não, é um receio real que eu tenho. Ok. Então, o que é que vocês nos podem dizer sobre os vossos projetos futuros? Eu estou a trabalhar num livro que é uma reimaginação de Fantasma da Ópera, mas adaptada a Portugal. É um livro mais romântico. Portanto, é uma história que eu estou bastante escrever. Aliás, eu acho que tenho sido mais produtiva nos últimos tempos do que alguma vez fui, porque estou a gostar mesmo muito do que estou a fazer neste momento e espero terminar dentro de 2, 3 meses. Eu tenho neste momento em mãos o início de uma distopia que a base é terror e a base vai partir de dois contos que um deles até já está publicado na Fábrica do Terror, o outro foi a Uma Via do Medo, não está publicado nem vai ficar tão cedo. Portanto, são dois contos que eu vou fundir e depois desenvolver. A base vai ser de terror, não é mesmo? Embora sendo distópico. E eu apenas digo que é distópico porque se passa no nosso mundo daqui por uns anos. Mas não é não é político. Pelo menos vou tentar que não seja. Porque lá está, não sou uma escritora moralista. Mas que assim, as vibes estão certas e pronto, vai ter gente morta, porque tem sempre, mas também vai ter coisas bonitas e douradas e pronto, e vai ser por aí. Ok, agora não sei se o chat quer fazer perguntas. Eu sei que este tinha há bocado. Eu tinha visto duas, mas isto deve estar a fazer. Deve estar muito aqui para cima. Deixa cá ver. Deixa cá ver se eu encontro. Que a máfia dos que andou aqui a espalhar o terror. E eu não consigo ver as perguntas. Porque isto foi muito para cima.
por isso agora tenho que esperar cá. Olha, a Daniela está muito entusiasmada com os teus futuros projetos, Inês. Só é pena que eu não seja disciplinada a escrever, não é? Só Deus sabe quando é que isto vai acabar. Pois eu vi o que ela fez, só que eu não consigo ir para cima, porque isto depois chega a um ponto e mete-me outra vez para baixo. Perguntou qual é que era a parte mais difícil quando escrevem. A parte mais absurda aí, creio, provavelmente sempre essa questão. E eu respondi que era o início do livro. É alinhavar o meio de maneira a não ter ali um momento demasiado morto. E uma parte difícil é quando eu já sei como é que a história vai, como é que vou chegar ao epílogo, e efetivamente concluir, porque na minha cabeça a história já acabou. E se já acabou, já a contei a mim própria, e se já contei a mim própria, já não vale a pena escrever. Não sei explicar como é que o meu cérebro funciona, mas a partir do momento em que eu sei tudo da história, a coisa fica muito difícil de tirar cá para fora. Portanto, eu preciso de ir descobrindo o que é que vai acontecendo, enfim, surpreendo-me comigo própria. Isso é ótimo. E a outra pergunta também eu já me lembrei também, Ivo, era sobre como é que escolhem e desenvolvem um antagonista quando têm um antagonista. Isso. Queres responder tu primeiro? Tu indo pensar um bocadinho nessa questão? Eu tento que os meus antagonistas, eu sei que isto é um clichê nos dias de hoje, mas eu tento que os meus antagonistas sejam moralmente cinzentos. Não aquele moralmente cinzento que tem aquela carga um bocadinho mais sensual que se vê, mas efetivamente que seja uma pessoa detestável, mas que a pessoa se questione, mas se ele é detestável, porque é que eu consigo perceber de onde é que ele vem? E quando eu digo moralmente cinzento é por aí, é que a pessoa odeia adorar. Por aí. Ok, antagonista. Eu acho que não é das primeiras antagonista bastante presente ao longo da história toda. Não é propriamente uma figura apenas, é várias coisas. Tu tens vários antagonistas no fundo. E sendo ele uma deles toda essa proteção. Portanto, eu acho que o antagonista pode ser de várias formas, não tem que ser só um personagem. Pode ser também um sentimento que está no ar. Algo que foi criado por um coletivo. E eu acho que tem mistura de vários antagonistas e gosto tanto dessa parte porque acho que é original. Como é que eu um antagonista nessa nova história? Mas complicado, também me deixei que a coisa fosse mais entendida, que não houvesse um vilão político, fosse mais simplesmente. Não sei se não faço entender. Eu acho que isso tem que dar uma capacidade de usar da força oposta, vamos poder dizer assim. Vamos ver aqui mais pergunta para cima. Onde é que vão buscar inspirações ou ideias? Isso foi uma pergunta já feita, oficial, podemos responder. Eram perguntas aqui das pessoas do chat. Onde é que vamos buscar inspirações? A tudo. Literalmente a tudo. Pode ser uma coisa que fizemos ali no momento, pode ter sido uma coisa que aconteceu e nós refletimos sobre ela e então decidimos colocar uma das nossas reflexões maravilhosas daquele momento, que às vezes não fazem sentido no dia a seguir, mas e vamos lá depois apagar porque, sei lá, estávamos sob a influência das emoções confusas que às vezes determinado evento provocou em nós. Acho que é um misto de tudo. Escrever é mesmo isso, é um exercício global, que pega em tudo. Tanto naquilo que tu vives, tanto naquilo que tu pensas, tanto naquilo que os outros te disseram que pensam
E pronto, é maravilhoso, é fantástico. Usar o mundo para escrever é a melhor coisa que podes fazer enquanto escritor. Sim, é isso. No meu caso, eu tenho muitos momentos de tédio. Ou seja, eu não conduzo, vivo no meio da cidade, portanto eu vou a pé para todo lado e às vezes estou a caminhar para ir do ponto A para o ponto B, porque é o meu meio de transporte, são as minhas pernas. E ouço uma conversa, há alguma coisa que. A única maneira que nós temos de fugir ao tédio é escapar para dentro. E o cérebro vai trabalhar necessariamente por aí. E depois é uma junção de tudo, das experiências que vamos tendo, dos livros que vamos lendo, do mundo à nossa volta. Um, já me aconteceu eu ir a pé e ter, aliás, a ideia do Bedum e do Bodega surgiu assim. Eu estava a ir a pé do ponto A para o ponto B e de repente começo-me a rir no meio da rua porque tive uma ideia para escrever uma comédia de dois demónios trambolhos. Portanto, vem. Era o que a Patrícia estava a dizer, vem de tudo. Vem de tudo em momentos sossegados. Aquela imagem que nós temos de estar no autocarro ou no comboio a ouvir música e assim parece que é uma coisa muito melancólica, mas já digo, é muitas das histórias. Sim, sim. Às vezes o barulho da água, por exemplo, costuma me dar muitas ideias, não sei porquê. Água a correr, um rio. O conto dos dois demónios da Inês está no perfil da Inês, por isso vocês podem ler e eu aconselho que está muito giro. Um deles, pelo menos, tem Deles, outro que sim, está sim. na fábrica e há um outro que vai ser numa coletânea de contos do Spooktober, que é um desafio que a Rita Santos costuma lançar todos os anos, em que em outubro, todos os dias, enfim, tentativamente todos os dias se escreve um conto e este ano vai sair um e-book com algumas coletâneas e também o Bedum e o Bodega também vão andar por lá. Assim, são dois cromitos. Se gostavam de explorar outros subgéneros de terror, e sim quais? Se sim, quais? Thriller. Consideras thriller como um subgénero do terror? Pode ser? Ok, então eu já comecei a explorar esse. Eu tenho mais metade de uma história de thriller. Acaba por ser uma homenagem a Firestarter de Stephen King, não sei se leram, com uma junção de Carrie, ou seja, peguei naqueles dois livros e criei uma história que eu espero acabar em breve. Depois de acabar esta em que eu estou a trabalhar atualmente. E tenho a dizer que a thriller é muito emocionante, é muito difícil de escrever. E sim, não, foi uma experiência incrível e provavelmente foi o livro em que eu bati o meu recorde diário de palavras. Eu escrevi num dia 4.000 palavras e isso nunca acontece. Portanto, sim, é um bom subgénero para quem gosta de cor. Eu também me aproximo um bocadinho disso, do terror psicológico. Eu tive uma epifania quando li o Misery, do Stephen King, e cheguei ao fim da história e percebi. Ele não saiu do sítio, ele esteve fechado no mesmo sítio durante este tempo todo e isto aterrorizou-me. Portanto, o fazer muito com muito pouco e trabalhar só o interior, o psicológico, tanto do leitor como da personagem, ou da personagem através ou do leitor através da personagem, era algo que eu gostava muito, muito de fazer. Às vezes até é importante nós desafiarmos como autores para restringir certas coisas. E às vezes restringir o espaço é interessante como desafio para exercício de escrita. E às vezes saem coisas interessantes. Terror físico, monstruoso ou psicológico? Eu acho que vocês já responderam a este. Quais são os vossos livros favoritos dentro do género? Também acho que vocês responderam algo parecido há bocado, quando não têm muito dentro do género, mas podem responder se quiserem. Misery. E vou ter ali a fazer spoiler, não é? Porque ele já sabe que Misery é o meu livro favorito dentro do género. E Frankenstein, pronto, não há como fugir ao Frankenstein como um bom clássico de horror gótico.
eu lá está, vou ter que ir para a Anne Rice, porque. Mas dos da Anne Rice vou ter que dizer o Vampiro Lestat, porque, enfim, é uma paixão muito, muito grande e muito antiga pela própria personagem e da maneira como ele é construído. Lá está, é o tipo de antagonista que eu gosto, que ele é detestável a nível. Se ele nos aparecesse aqui à frente real, nós íamos fugir a 7 pés. Mas na literatura adoramos, portanto. Eu acho o Lestat uma personagem muito bem construída e extremamente irreverente. Eu acho que é por isso que se gosta dele. Um, Ele acho que a Joana, pronto. Um, eu tinha uma recomendação do género. Eu acho que aquilo é tipo um conto barra novela que eu ouvi falar muito bem, que aquilo é mais horror cósmico, embora seja algo psicológico. Basicamente, o que esse conto vai fazer é vai acabar com as pessoas. Eu não sei se já ouviram falar, o conto barra novela chama-se I Have No Mouth and I Must Scream. Não sei se já ouviram falar. Um, É muito bom. Uh, Aquilo retrata uma, acho que fala sobre a humanidade que está basicamente aniquilada e sobra um supercomputador um, que basicamente acho que pelo meu entender aquilo governa a humanidade que resta e então é interessante, é bastante interessante. Só é a única coisa que eu vou dizer. Sei que aquilo é muito interessante, estou muito curioso a ler, porque o que me foi dito sobre aquilo é uma mistura de horror cósmico com coisas desesperantes, e eu gosto dessas coisas. Mas é uma recomendação que eu posso deixar para quem gosta disso. E é uma coisa que se lê rápido. É tipo isso, Daniela, é basicamente isso. Mas eu sei que aquilo vai devastar emocionalmente as pessoas que leem. Um, é bastante interessante, pelo que eu tenho lido sobre isso. Mas lê-se rápido porque aquilo é pequenino, é tipo um conto barra novela. É bastante interessante. Um, mas pronto, estava a ver com as recomendações. Não sei se têm mais perguntas. Se não tiverem, acho que. Mais perguntas? Ok. Como é que estão as coisas na cave já agora? Nós escapámos, não é? Para fazer o direto. Sim. Pois, estavam aí a falar em raptar-me, mas não sei, eu rapto só nas histórias que escrevo, o que é que se tem a passar? Inês, É, eu vais parar a cave. Do que eu ouvi dizer, né? Prepara-te. hum, estava aqui a perguntar quando é que saem novos livros. A Inês vai. Eu não sei quando é que sai o teu livro, não sei se podes dizer quando é que sai o teu livro. Ele ainda está no forno da editora, portanto vamos dizer 2026, assim. Ok. Hum, e a Patrícia ainda está a terminar, não é? Sim, em construção, vá. Qual é a história que não iniciaste? Exato. Ok, eu roubei-vos já há muito tempo, mas agradeço muito às duas por terem participado nesta conversa e agradeço a todos novamente por terem ajudado e por me terem apoiado a chegar aos seguidores por causa desta nova regra do Instagram que eu não consigo compreender de todo. Ahm, mas muito obrigado a todos e principalmente à Inês e à Patrícia por terem aceito o meu convite. Ahm, o objetivo principal era dar a conhecer os livros delas e os trabalhos. E
E pronto, espero que tenham gostado, que tenham conhecido a Inês e a Patrícia de outra perspectiva e que tenham ficado interessados nos trabalhos delas. E não vou lamber nenhuma tomada, como estavam aí a dizer. É, e pronto, vemo-nos na próxima conversa e espero que tenham gostado. Foi super engraçado. E pronto, vou fazer publicidade à Máfia dos Queques, que é no dia 30 de agosto, na Feira do Livro do Porto. Temos o encontro. Se quiserem fazer a inscrição, eu acho que ainda dá, não é, Joana? Escrevam um e-mail para Ler com Paixão e pronto, e é isso. E obrigado a todos. Obrigada. Obrigada. Dia 30 de agosto, eu disse, Joana. Obrigado.